Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14, do Novo Testamento, cartas do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Gostei muito de ouvir as palavras que foram ditas aqui com relação a pecado, com relação à memória, com relação a embaraço, com relação à nossa sociedade que estamos vivendo hoje. E nós vamos falar um pouco sobre isso nessa mensagem, porque Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, por isso esteja atento, sabe? Existem situações em nossas vidas que nós, ao observarmos as palavras, elas nos advertem, elas nos ensinam, e às vezes não entra no nosso coração, às vezes o aprendizado passa batido, e a gente às vezes fica vivendo a mesma mesmice, e Deus está sempre nos alertando. Então, guarde essa palavra no seu coração que Deus vai falar no seu coração hoje. Procure colocar em prática isso, você vai ver que sua vida vai mudar. Deus vai falar no seu coração para mudar a sua história, para mudar muitas coisas. Eu não vou dar voltas hoje, vou ser direto com relação a alguns assuntos da igreja que nós estamos vivendo, respeitando, é claro, a minha posição, porque tem alguém de patente alta atrás da minha retaguarda do nosso pastor, mas de uma forma até onde eu posso ir, eu vou ser bem claro com você. Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz assim, irmãos, quanto a mim quem? O apóstolo Paulo, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Bendito é o nome do Senhor. O Juninho falou que a gente tem que avançar, não é isso, Juninho? Nosso pastor falou não para que nos embaraçar. Nosso pastor falou do pecado, não é isso, de Davi. Nosso pastor também disse uma palavra a esse respeito. Eu quero dar uma coisa que o apóstolo Paulo, ele diz, eu tenho a convicção que eu ainda não alcancei. E é claro, porque uns versículos antes, em Filipenses 1,6, ele diz que nós estamos nos aperfeiçoando até o dia de Cristo. Porque, segundo os gregos, a palavra perfeito vem de perfeição, que é feito até o fim. E é claro que nós ainda não finalizamos a obra que Deus tem em nós. A todo dia nós estamos aprendendo alguma coisa. A todo dia você aprende uma lição. A todo dia você deixa de praticar algumas coisas e começa a ajustar a sua vida. Isso acontece com você e também acontece comigo. E nós estamos vivendo uma sociedade que está passando por grandes problemas, queridos. E se nós começarmos a olhar de onde a igreja é formada, eu trabalhei durante muito tempo numa fábrica de tecidos. E ali nós fazíamos panos e a nossa matéria-prima era o algodão. Quando não chegava o algodão, a gente parava as máquinas. Eu trabalhei muito tempo, durante 24 anos na Superal, uma fábrica de ônibus, vocês conhecem muito bem. E quando não chegava a parte elétrica, quando não chegava a parte mecânica, quando não chegava ferro, quando não chegava alumínio, eram bases que a gente tinha para trabalhar, parava tudo. E a igreja do Senhor, como foi falado aqui, que nós temos que trabalhar, nós temos que evangelizar. Se não chegar as pessoas que vêm do mundo para cá, de onde nós viemos, é o que a igreja trabalha, são o que as pessoas trabalham, é o que o pastor trabalha. Só que isso tem uma circunstância importantíssima por falar. A sociedade lá fora está passando por dificuldades muito grandes. E aí nós começamos a pensar, então a igreja está tudo certo com a igreja. Quem nos dera? Quem dera que tivesse tudo certo aqui dentro, pastor Isaías, o seu gabinete estaria vazio. Quem dera se tivesse tudo certo aqui, muitos estariam aqui hoje. Mas passamos por problemas também.
Estamos sendo aperfeiçoados e muitos de nós, queridos. Eu vou ser muito objetivo e eu me dirijo também a você que está nas redes sociais nesse momento, talvez na sua casa, no trabalho, na hora do almoço, escutando essa mensagem. Talvez você também esteja passando por dificuldades e essa mensagem também vai alcançar o seu coração. O grande problema nosso é que a gente aprendeu a cuidar, e talvez a igreja tenha uma parcela nisso, porque a gente ensina a cuidar muito do espiritual. Só que o homem, ele não é só o espírito, porque se ele fosse só o espírito, ele estava lá com Deus. Mas o homem, ele tem uma parte física para se cuidar. O homem, ele tem uma parte da alma, de sentimentos e de emoções para cuidar. O homem, ele tem uma vida social e seus relacionamentos para ele cuidar. E nós achamos nesse mundo de rapidez, nesse mundo de Wi-Fi, de Zap, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de tantas redes sociais que é clicar e já abre, já aparece tudo que a gente quer. A gente está achando que os nossos problemas também são resolvidos instantaneamente. Se a gente quer almoçar, a gente para e faz um lanche rápido, a gente vai no fast food, é todo mundo rapidinho. Só que os nossos problemas nem sempre são assim. Nós estamos numa sociedade que está se matando. Nunca recebemos tantas informações como hoje em dia. Muitas coisas que demoraríamos meses para ficar sabendo, a gente já acompanha ao vivo o problema que está acontecendo. São muitas informações que estão chegando à nossa mente. Isso é muito bom, mas quando nós sabemos administrar. Hoje em dia, a nossa sociedade, e por que não ser bem claro, as nossas igrejas, nós não estamos conseguindo administrar isso muito bem. Isso tem feito de nós pessoas doentes, e que me permita, pastor Isaías, muitos em nossos púlpitos, com um paletó, com uma gravata, com um carro muito grande, com a responsabilidade sobre pessoas doentes. Se não fosse verdade o que eu estou dizendo aqui agora, nós não veríamos pastores se suicidando, nós não veríamos pessoas se desviando, pessoas abandonando a fé por não aguentarem as suas emoções e as suas dificuldades. Então, o que fazer, querido, diante dessas circunstâncias todas? O que fazer no momento em que a crise emocional chega? Entender os problemas que nós vivemos nos nossos lares. E talvez você que chegou aqui hoje esteja passando por algum problema desse. No seu trabalho, no seu bairro, em vários setores da sociedade, os problemas surgem. Mas o que fazer, como identificar, como chegar a compreender tudo isso, porque estamos administrando mal esses problemas. E é por isso tanto suicídio, é por isso tantas drogas. As drogas a cada dia desinventam de uma maneira terrível. Agora, pasmem, senhores, senhoras, remédios que se tomavam em comprimido, agora eles estão injetando na veia, porque a corrente sanguínea ela absorve muito mais rápido a droga e faz um efeito muito mais rápido. E o que não dizer de nós? Porque as drogas, parece que ela deixa de ser droga só porque o governo liberou, e ela deixou de ser ilícita para ser lícita, ela continua sendo droga. Não é à toa que a farmácia se chama drogaria. Isso não é por acaso, é uma droga. Não é à toa que alguns remédios terminam com caína, xilocaína. Isso não é à toa. É porque ela tem um efeito colateral. Há pessoas tomando, eu esqueci um nome agora estranho, mas pessoas que são hipocondríacos, pessoas que já se sentem doentes, o médico diz para ele: você não tem nada, eu examinei você não tem nada. Doutor, tem certeza? Eu tenho sim. E a pessoa começa a ter uma mania de doença. Devido a tantos problemas, nós estamos trazendo problemas para nós. Uma sociedade que não sabe administrar pensamentos, não sabe administrar sentimentos,
porque o nome dessa mensagem é esquecer e prosseguir. Muitas coisas que estamos vivendo hoje, querido, é porque a gente não está sabendo viver com o nosso presente. A gente está preocupado com o futuro. O que vai acontecer? Como será a economia? Estamos sofrendo pelo passado. E o principal que nós temos na nossa mão, que é o seu presente. Existem coisas acontecendo hoje na sua vida que você precisa tomar uma decisão séria. Mas como tomar uma decisão se a sua mente está preocupada com o futuro? E se você está sofrendo pelo passado, então a primeira coisa que eu te digo: existem coisas no passado que não tem como resolver. Entregue na mão do Senhor. Existem coisas no futuro. A Bíblia há um ditado que diz que a Deus pertence. E nós não estamos focando no maior presente que Deus nos deu, que é a hora atual agora. Estamos invertendo uma coisa que parece ser tão simples. Quando a gente dizia para o nosso filho: olha, você vai para o colégio para estudar. Ou seja, não adiantava ficar pensando em brincar, não adiantava pensar na merenda, não adiantava pensar em outras coisas. Hoje nós nos tornamos adultos e esquecemos essa lição. A gente está vivendo o presente e preocupado. E a Bíblia diz para nós o seguinte: basta a cada dia o seu mal. E talvez você esteja pesado, com dificuldades para caminhar, porque está pesado, porque você está carregando na sua memória, carregando dentro de você situações que aconteceram há muito tempo atrás. O nosso problema é que a gente tem que trabalhar para esquecer algumas coisas, e às vezes entendemos o que é errado, o que é esquecer. O que é esquecer? Esquecer o problema não é você abandonar o problema. Veja bem, o que você está vivendo e você do passado que te incomoda e que você precisa ajustar, você precisa ajustar. Não adianta a dívida do banco você falar assim: eu vou esquecer essa dívida. Não adianta, ela está lá. E uma hora ou outra a conta vai chegar para te incomodar. Então o que você precisa? Você precisa resolver as coisas que estão ao teu alcance. Agora, existem coisas que é para você esquecer e deixar para lá. Entregar nas mãos de Deus, porque Ele dará um jeito para resolver algumas coisas para você. O pastor falou a respeito do adultério de Davi. E o perdão de Deus é claro quanto a isso. O problema são as consequências. O problema é que depois que Davi adulterou, a família dele, pastor, nunca mais teve paz. O problema é que as circunstâncias daquilo que nós deixamos de decidir hoje, as nossas decisões erradas, o fruto vem depois. Se você planta alguma coisa, você e a sua descendência vai colher aquilo que você plantou. É isso que é complicado. Que o amor de Deus é grande pela nossa vida, aleluia, glória a Deus. Mas o problema é que as consequências dele. Então, quando você esquece, você fica mais leve. Só que você esquecer, perdoar, esquecer, está muito pertinho ali. Só que quando você esquece, aquilo não te incomoda mais. Sabe aquela coisa que um dia você viveu e que não te incomoda mais? E você não convive com aquilo mais? Porque se você todo dia lembra de alguma coisa que passou e aquilo te incomoda, aquilo está na sua memória, você vai lá na sua memória buscar, e aquilo veio ao seu coração e está te incomodando, você precisa se resolver aí dentro de você. Você precisa ajustar com a sua memória para a tua consciência parar de te acusar. Porque Deus nos perdoa. A Bíblia diz: quem nos acusará? Quem tentará acusação contra os servos do Senhor, se é Ele quem nos perdoa? Então receba o perdão de Deus nessa noite. Viva
Quantas pessoas sofrendo porque um dia foram enganadas, um dia foram traídas, ou um dia traíram, um dia enganaram. Queridos, o problema agora, que isso está no passado, já não é o adultério. O problema já não é a pessoa que enganou. Entenda que o problema agora é a memória. Porque a memória ela registra mesmo. E é para registrar. E se ela não registrar, é porque a gente está com algum problema de demência. Então, glória a Deus porque ela registra. Agora eu tenho que aprender a trabalhar com isso. Eu preciso pedir a Deus para limpar isso, me dar maturidade para viver com esse problema que um dia eu fiz. E agora eu preciso seguir em frente. Eu preciso prosseguir, porque Deus tem uma grande obra para realizar na minha vida. Eu preciso aprender a administrar minha memória e não deixar minha memória me dominar e toda hora ficar me jogando e me acusando disso. Então eu preciso resolver isso. Zaqueu uma vez sentiu isso na pele. E quando a palavra de Jesus chegou para ele, ele começou a pensar: eu tenho enganado alguém, eu tenho defraudado alguém. Eu imagino depois que a palavra começou a trabalhar no coração dele, ele falou: o que eu faço? Toda hora vem isso, toda hora vem isso na minha mente, a minha memória toda hora traz isso. Aquele dinheiro a mais que eu peguei era para cobrar só 3 dracmas, eu cobrei 5, depois eu botei no bolso, só 3 que eu levei para o governo e fiquei com 2. O que eu posso fazer? Eu vou resolver esse problema. E chegou: se eu tenho defraudado alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Isso é resolver o problema, queridos. Queridos, quantos de nós compra e não paga? Um dia desse, um pastor amigo meu contou uma história para mim. Ele tem que pegar na internet, não pode citar nome dele, é complicado. E ele falou comigo assim, que enquanto o moço orava para ele, um evangélico orava por ele e disse: Senhor, abençoa o negócio do teu filho. E lá no coração do pastor ele falava: Senhor, toca no coração dele para ele me pagar o que ele me deve. Então é complicado. Nós estamos vivendo esse evangelho de fachada, esse evangelho de mentira, que a pessoa é uma coisa pregando, uma coisa orando, mas no seu dia a dia ele é outra pessoa. Até parece que Deus não está vendo tudo, não está notando tudo. A gente acha que engana as pessoas, e pode até enganar, mas a Deus ninguém engana. E nós estamos trabalhando para Ele. Zaqueu teve essa mudança de vida. Zaqueu mudou a sua atitude porque ele sabia que precisava mudar. Imagine Isaías agora que tem um grande chamado, precisa prosseguir, precisa ir em frente. E Deus dá uma visão extraordinária para ele. E ele fala: os meus olhos viram o Senhor. Eu ouvi uma reunião celestial. Eu ouvi a voz lá do trono de Deus. O que eu faço agora? Porque a mente dele acusava ele assim: você é um homem de lábios impuros. Você habita no meio de um povo de impuros lábios. E agora, Isaías, como é que você vai pregar? E ele então confessa, ele confessa isso. Então Deus age na vida dele, purifica os seus lábios, e ele corre e sente o perdão de Deus. Ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele é especialista em perdoar pecados. Não permita que o diabo use pessoas para acusar aquilo que você pecou. Entenda que Jesus, usando a vida de João, disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Não foi à toa que ele morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para nós alcançarmos o perdão. Há memórias nossas são afetadas. Os nossos pensamentos, parte tudo do nosso pensamento. Uma coisa parte antes, eu amo esse versículo que o pastor Isaías falou, Mateus 6, 22 e 23. Tudo parte de um som que você ouve, tudo parte de uma imagem que você vê, você que está na internet também. Aquilo que você ouviu, que você viu, vai gerar uma imagem na sua mente. E depois isso vai seguir todo um degrau. Isso vai virar um pensamento, vai virar uma palavra, vai virar uma atitude, vai virar um hábito, vai formar um caráter e muda o destino de uma pessoa. Então o que você vê, o que você ouve é importantíssimo. A Bíblia fala das pequenas raposas, das raposinhas. São atitudes pequenas que começam
são essas coisas que nós vemos que vai para dentro de nós. Só que a gente se importa só com o que, às vezes, com o visível do nosso corpo. A gente vem para a igreja e prepara, né, igual roupa, e precisa ser feito isso mesmo. Só que às vezes a gente esquece de preparar aqui dentro. E quem nós somos, quem você é, não é aparência. A aparência, na realidade, é só a carta de apresentação. Mas quem nós somos verdadeiramente está lá dentro. É a alma. Que ninguém vê, mas Deus vê. Aleluia. Por isso que na hora de consagrar, ele falou com Samuel. Tiago falou sobre isso aqui. Ele falou: não se apresse em consagrar, porque eu não vejo como o homem vê. Eu não vejo o exterior, eu vejo o interior. E ele olhou o interior de um homem chamado Davi, e que ele tirou lá de trás da malhada. Isso é forte, tá? Ele poderia dizer que tirou lá de trás das ovelhas, lá de trás da malhada. Isso não é à toa. Ele quer dizer que é o pior lugar que tinha. Ou seja, o lugar que tinha, ó, você está entendendo o que eu estou dizendo? Era lá atrás do curral. Porque a frente do curral podia ficar bonitinha, mas lá atrás, ó, ele queria Davi, foi de lá que eu te tirei. Olha de onde eu te tirei. De lá de trás do curral, de trás da malhada. E eu te chamei para você ser rei. E eu pergunto para você: você imaginou o que Deus tem preparado para você? E até quando você vai deixar que as circunstâncias da vida, que as dificuldades parem você? Até quando que você vai deixar de olhar para Deus? Vai deixar de olhar para as promessas de Deus? Vai deixar de olhar para a palavra de Deus? O ministério que Deus te chamou? E vai ficar embaraçado em poucas coisas? Uma comparação entre a águia e a galinha. A galinha, se você prender com um fio de linha, aquele que as costureiras pegam lá, aquela mais fininha, ela aceita ficar presa. A águia, se você prender ela com uma corrente, ela corta o seu pé e voa. Com o seu bico, ela arranca a sua pata e ela fica sem uma pata e ela alça a voa. Até quando a Bíblia diz de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia? Diz que espera no Senhor, renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fatigarão. Até quando você vai deixar? Até quando você vai colocar culpa nas pessoas? Dizer assim: eu estou assim por causa do pastor, eu estou assim por causa dos músicos, eu estou assim por causa do presbítero, por causa do professor da escola bíblica dominical, eu estou assim por causa do meu marido, por causa da minha esposa, por causa do meu chefe, por causa do meu vizinho. Até quando que a gente vai ficar dando desculpas? Se a Bíblia diz: de que reclama o homem, senão do seu próprio pecado? Veneno, diz um pleno carnal que é ateu, mas ele falou isso de bom, deixa eu pegar. Ele diz o seguinte: que veneno só faz efeito se você tomar. Então não beba. A Bíblia diz que nos ensina o seguinte: que você deve colocar para dentro só aquilo que é bom. Não foi, pastor? Eu leu os olhos. Então o que é importar? É trazer para dentro. E isso se torna importante. Então você só pode colocar para dentro de você, só pode importar aquilo que é bom. Para fazer dá uma analisada em você agora no seu coração. Quantos pensamentos ruins passaram hoje pela nossa mente? Quantas coisas na memória que você precisa cuidar? Você precisa chegar hoje na sua casa com mais calma, fazer uma introspecção, olhar para dentro de você e falar: durante muito tempo eu cuidei do meu marido, durante muito tempo eu cuidei da minha esposa, eu vou continuar cuidando dos meus filhos, eu vou continuar cuidando do meu trabalho, mas eu entendi que eu preciso cuidar de mim. Porque se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar lá de dentro? Se o próprio Deus quer cuidar, quer zelar da gente, às vezes não permite.
Isaías entendeu isso. A pessoa se lamentando do passado. E Eclesiastes 7:10 diz assim, nunca digas, grave isso, tá? Eu já disse isso algumas vezes. Olha o conselho que Eclesiastes dá para nós. Eclesiastes 7:10, nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria perguntareis. A igreja antigamente, pastor, muito melhor, né? Olha só. Antigamente o nosso bairro era muito melhor, né? As nossas famílias eram muito melhor. Sabe o que a vida está dizendo que não é tipo sabe? Porque isso vai trazer tristeza. Não é que não é verdade. É porque é um pensamento que não vai te fazer feliz. É um pensamento que vai te levar ao passado e você vai querer ficar lá, porque lá é melhor. E quando você voltar de lá, você volta fraco, você volta sem disposição, porque você não gostaria de estar no presente e talvez não queira estar no futuro. Você gostaria de estar no passado, só que não tem como voltar para lá. Então não é mais fácil você então se preparar, ficar forte, que a Bíblia diz, se te mostrares frouxo, fraco, no dia da tua angústia, tua força será pequena. Você não vai encontrar forças para enfrentar as dificuldades se você ficar se lamentando e olhando para trás e dizendo que lá atrás era muito melhor. Você precisa ser forte, enfrentar problemas, as dificuldades que você encontra hoje com o seu casamento, as dificuldades que você enfrentar hoje, você tem que encarar de frente. E eu posso dizer isso, porque eu já fui muito imaturo. Pensa numa pessoa emocionalmente desequilibrada, a ponto de se desviar. Agora pensa numa pessoa que está buscando um amadurecimento e que fez 11 operações, que foi diagnosticado com câncer e passou tudo isso sorrindo. Pensa numa pessoa que foi abandonada pela família, por esposa, uma pessoa que teve problemas seríssimos com os filhos, dificuldade para ajudar os filhos, e que passou isso tranquilo. Porque o Evangelho traz amadurecimento para a gente. O Evangelho nos ensina a olhar para frente e ter uma vida de fé. Talvez hoje você esteja de cabeça baixa, desanimado, desanimada, porque você não está usando da fé que Ele te deu. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e prova das coisas que se esperam. O problema nosso é que nós vivemos por vista. O que é viver por vista? Você olha para as circunstâncias e as circunstâncias te dizem: você deve parar, porque você não vai conseguir. Você acha que o apóstolo Paulo, se olhasse as circunstâncias que ele estava preso, você acha que um homem encarcerado como o apóstolo Paulo, se olhasse para as circunstâncias, você iria louvar a Deus, ele ia exaltar o nome do Senhor junto com Silas? Claro que não. Claro que não iria. Porque a circunstância estava dizendo: Paulo, vão acabar contigo, vão destruir a sua vida. E talvez você esteja passando por situações que as circunstâncias dizem: acabou para você. Para você não tem jeito, você não vai muito longe no seu ministério. Por isso eu digo: você vai longe. Você vai vencer, você vai conseguir fazer grandes coisas. Eu estou com 52 anos, cheio de projetos. Comecei a fazer psicanálise, agora ver se eu entendo melhor. Olha, se eu me entendo melhor, para depois tentar ajudar vocês. Primeiro eu tenho que entender, se eu não conseguir me entender, porque o Freud, que estudou isso aí, ele estudou baseado nos sonhos dele, na vida dele. Somos nós primeiro que temos que nos entender e cuidar da gente, depois de cuidar dos outros. Até porque o meu amor por você é a referência do que eu me amo e do que eu amo a Deus. Então você precisa entender que você precisa viver uma vida de fé. Entenda isso, por favor. Porque quando José passou por dificuldades no Egito, eu estou terminando essa mensagem, estou fechando ela. José passou
E Efraim significa: eu vou me esquecer das dificuldades que eu passei. E Manassés significa: eu vou prosperar no lugar em que eu passei dificuldade. Muitos homens passaram por dificuldades, mas venceram, sabe? Neemias conseguiu. Neemias tinha tudo para ficar calado, ele estava de boa, ele estava tranquilo. De boa, mas bem jovem. Ele estava tranquilo. E o que aconteceu? Ele no palácio, tudo as regalias ali do rei, e de repente ele está preocupado com o coração lá. Ele está chorando, ele está triste. E o rei pergunta: o que está acontecendo, meu filho? E ele fala assim: eu quero ver uma mudança lá na minha cidade. E agora que você entendeu que você precisa cuidar de você, eu quero dizer que há pessoas lá fora, destruídas, que não tem esse privilégio que você tem de parar para ouvir uma palavra viva como essa. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus 4,12 que ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e que ela vai até a divisão das juntas e medulas, do espírito e da alma, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Você tem essa palavra para mudar a história de muita gente. Quem sabe esses meninos que mataram lá em Suzão, em São Paulo, se tivesse encontrado com um de nós insistente e que dissesse: meu amigo, estou vendo que você está triste, eu estou vendo que você está abatido, o que está acontecendo com você? Eu não vejo que você está calado, está sozinho, está isolado, você está com algum problema familiar, você quer que eu volte à tua casa? E a gente não ficasse só nessa religiosidade de falar: tem culto terça, quinta e domingo, aparece lá. Tem uma escola dominical 9 horas, aparece lá. Não, a igreja não foi feita só para aparecer lá. É Atos 1,8. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Deus tem uma grande obra na sua vida, querido. Deus quer usar para salvar várias pessoas através de você. Ainda que você se ache pequeno, ainda que você ache que você não é capaz, entenda que você é capaz. Moisés teve esse medo. Eu não sou eloquente, eu não sei falar direito, eu sou pesado de boca. Camarada, no nível que tinha. Mas sabe o que ele estava acontecendo com Moisés? Era a memória. Eu matei o egípcio. Eu matei o egípcio e querem me matar. Eu não quero ir para lá. São problemas que te param, entenda isso. E problemas precisam ser resolvidos. Aprenda a resolver problemas. Se nós tivéssemos aprendido a resolver problemas, as clínicas não estariam tão cheias, os gabinetes pastorais não estariam tão cheios, e as ruas e os hospitais e os presídios estariam cheios da nossa presença lá para trabalhar com eles. O que acontece é que muitas vezes a igreja, e é nosso papel mesmo, está preocupado em cuidar, em visitar os seus próprios membros que estão com dificuldade, e é o correto. Só que, enquanto focamos aqui dentro, estamos esquecendo lá fora. Então precisamos trabalhar mais e dar menos trabalho. É preciso que a gente arregace as mangas, não sei qual expressão que você vai usar, mas a gente precisa fazer mais para o reino de Deus. Porque Jesus vem, Ele está próximo de voltar. E Ele precisa encontrar a gente trabalhando. Ele precisa encontrar você fazendo a obra que você foi chamado. Estamos com dificuldade de resiliência. Uma palavra feia, mas significa longanimidade. Na hora de enfrentar a dificuldade, a gente não tem muita habilidade para lidar com a dificuldade. Sabe por quê? Porque esse evangelho barato que estão ensinando para a gente aí, que a Bíblia diz em Gálatas 1, 8 e 9, que é para jogar no lixo,
e é por isso que eu uso essa expressão clara. Esse evangelho de facilidade, esse evangelho mentiroso que estão pregando aí, o apóstolo Paulo disse em Gálatas 1:8 e 9, eu reforço o que ele falou, coloco as palavras em cima com essa base. Se um outro evangelho que eu não pregar, ainda que um anjo do céu, ou eu mesmo pregue, seja anátema, seja maldito. E esse evangelho tem feito muitos de nós, queridos, nos acomodar. Sabe por quê? A gente, como eu falei, a gente acha que a gente é só espírito. Então o que a gente faz? Vem para a campanha, pastor, recebe a oração aqui na frente e fala, está tudo certo, já oraram por mim. E a gente continua fazendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, agindo do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas e não mudando o caráter e acha que a coisa vai mudar. Eu digo, não vai mudar. Porque o evangelho é condicional, é mudança, é transformação. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo, e depois de negar a si mesmo, dizer não para você, siga-me. Então é preciso você negar algumas coisas. Juninho, Deus tem uma caminhada forte para você. Deus tem coisas grandes para você. Você não pode permitir. Pare com essa comparação de dizer assim, eu não faço porque eu não tenho talento de fulano. Já pensou se Pedro parasse e falasse assim, eu não tenho talento de João, eu não tenho talento de Paulo, eu vou parar, não. Mas ele continuou, eu não sou como Lucas. E eles parassem, porque há pessoas, eu confesso para vocês, eu gostaria de pregar igual o pastor Isaías. Eu acho, mas muitos de vocês diriam também, amém? Eu admiro a forma como ele consegue ser dinâmico, ilustrar e tudo isso, mas eu não fui chamado para pregar assim. E por isso eu foco no meu ministério. Eu sou feliz vendo ele pregar e luto para pregar do meu jeito. Cada um prega do seu jeito, cada um. Você é quem você é. Você não é o que as pessoas dizem. Então não se compare e de dizer assim, tadinho de mim. Não, tadinho nada. Entendeu? Um amigo meu passando por dificuldades e eu disse para ele, eu não estou com pena de você, sabe? Porque isso não ajuda em nada. O evangelho é de confronto, de dizer, você precisa de mudança, eu preciso de mudança, e só assim que o nosso ministério vai crescer. A partir do momento que houver um confronto e eu reconhecer que eu preciso cuidar da minha memória, que eu preciso cuidar das coisas e eu preciso avançar, mas de uma forma organizada. Quando nós passamos por dificuldades, queridos, a tendência nossa é baixar a cabeça. A nossa tendência é achar que alguém vai pegar a gente no colo e vai cuidar da gente. Só que a vida é muito corrida. Você corre o risco de ficar esperando e ficar lá. E a vida segue. E aí, eu estava fazendo uma análise do que a gente precisa fazer, sentar lá no controle e conversar com o psicanalista. E ele me perguntou, qual é a sua maior preocupação? E eu falei assim, recuperar o tempo perdido. Porque eu era muito imaturo. Eu cometi muitas falhas e perdi muito tempo. E agora que a maturidade está querendo chegar, eu estou querendo fazer as coisas que algum tempo atrás eu deixei de fazer. Essa foi. E você tem medo de alguma coisa, eu não tenho medo de nada. E vai continuar me tratando lá, porque a gente tem que passar por isso até para aprender, né? Porque mais tarde a gente vai sentar para